Olá! No último vídeo, que eu fiz, a gente estava falando sobre transtorno de personalidade. Então, no nosso vídeo de hoje, eu pensei em alguns tipos, do transtorno de personalidade, que são os que a gente mais encontra por aí. O primeiro que eu estou elencando aqui é o transtorno de personalidade paranoide. É aquela pessoa que tem uma desconfiança excessiva. Ela está sempre achando que alguém vai passar a perna nela. Ela está sempre achando que o namorado vai trair. Ela está sempre achando que o colega de mesa dela vai estar, no dia que ele foi conversar com a chefe, ele foi lá e falou mal dela. Então ela está sempre num estado de alerta, ela está sendo sempre tensa, e isso é muito comum essas pessoas desenvolverem altos índices de estresse, porque elas estão sempre achando que alguma coisa de ruim vai vir. Tem uma tendência muito grande ao fanatismo, nós estamos vendo isso hoje, grandes psicopatas que estão assumindo aí poderes e que estão transformando essas pessoas, fanatizando essas pessoas com uma intensidade enorme, porque eles têm um poder de sedução muito grande, E como eles não têm empatia, fica muito mais fácil de você defender uma causa, E são pessoas também, o paranoide, que tem muita dificuldade de manter ou desenvolver amizades. Exatamente porque ele está sempre se sentindo à mercê de alguma coisa. Então essas pessoas muitas vezes se lançam para substâncias psicoativas, às vezes vão para medicações, Estão sempre estressados. Agora você imagina como é que é a autoimagem dessa pessoa. Para ela se sentir o tempo todo ameaçada por alguém, você imagina como ela está se vendo. Como é que ela se enxerga, como é que ela construiu a autoimagem dela e como é que é a autoestima dela. Então, esse é o paranoide. O segundo é o transtorno de personalidade esquizoide. Ele se assemelha um pouco à esquizofrenia, porque ele tem alguns comportamentos comuns. Às vezes, pode ser o prenúncio de uma esquizofrenia, mas não necessariamente, tá? São aquelas pessoas mais difíceis de contato, elas tendem muito para o isolamento, fazer amigos ou festas é muito sacrificante para elas, é muito sofrimento para essas pessoas, elas saírem para reuniões sociais onde elas têm que estar em evidência, têm que estar falando. Elas têm uma capacidade de afeto muito reduzida e não tem amigos, não tem aquelas pessoas que elas podem viver. Por quê? Porque elas vivem o próprio mundo. Elas veem o mundo, de novo, como uma coisa perigosa e elas se fecham nesse mundo. O paranoide, ele tenta se defender. Ele fica ali em estado de alerta, ele está sempre pronto para responder, Agora, o esquizoide não, ele se fecha, Ele vai para o casulo, tá? Então, às vezes, você percebe que pode ter antecedentes ou pode ser início de uma esquizofrenia, mas isso aí não tá nada comprovado não, tá? São só transtornos semelhantes, Agora o terceiro e mais perigoso que é a transtorno de personalidade antissocial, que é o que a gente fala, que é o psicopata clássico, ele tem uma leitura completamente errada da sociedade. A sociedade tem que existir para lhe servir. Se não serve, não está boa. As pessoas têm que fazer o que ele quer. As coisas têm que andar no ritmo dele, porque senão também não estão certas. Então existe um total descumprimento de regras. Regras são as que eu faço, as que eu sei que estão certas. As suas regras estão erradas. Constituição não está pensando em todo mundo. Tem uma parcela da população que precisa disso que eu estou fazendo. Veja, É a capacidade de ajuizamento que já está prejudicada aí. Desrespeita os direitos dos outros. Se você me atrapalha, eu te tiro da minha frente. Posso te matar, posso te sequestrar, posso me separar de você, porque você
veio ao mundo para me servir. Lembra quando eu falei no primeiro vídeo que são pessoas que acham que o mundo está devendo para elas? O alto grau da psicopatia é isso. Então as pessoas são meros instrumentos. Não existe o afeto, não existe empatia, não existe total compaixão, tá? Eles têm um discurso sedutor e mentiroso, eles provocam mundos e fundos, e você vê muito isso nos casos de relações abusivas, onde eles têm toda uma lábia, eles falam exatamente o que você quer ouvir, eles se mostram aquelas pessoas carinhosas e que cuidam de você, para de repente elas começarem, aos poucos, te cortando e te transformando às vezes numa escrava. A gente ouve muito essas histórias de relações abusivas, onde a mulher muitas vezes ela tem que ser escondida, ela tem que mudar de endereço, porque senão o marido pode matá-la. Haja visto tantos feminicídios que têm acontecido aí, né? Mas veja, embora o transtorno de personalidade ele apareça mais no homem do que na mulher, né? A prevalência seja maior nos homens, mas também ocorre em mulheres com transtorno de personalidade, com transtorno de personalidade antissocial, tá? Eles são extremamente impulsivos, eles não raciocinam, né? Eles têm uma dificuldade enorme de fazer planejamentos, as coisas são, agora apareceu a necessidade, nós vamos fazer. Não tem muito isso que esperar, né? Existe um alto índice de irritabilidade e agressividade e um baixo limiar à frustração. Essa irritabilidade e agressividade, ela vem pela frustração. O transtorno de personalidade antissocial, ele não aceita ser contrariado. Ele não aceita que as coisas não aconteçam da forma como ele elaborou e planejou. Então, aí vem a alta carga de agressividade e de irritabilidade, né? Não existe remorso, porque se o afeto é completamente reduzido, não existe remorso, não existe culpa, nem existe vergonha, né? Veja o comportamento desses psicopatas. Eles ainda dão risada, eles ainda provocam, né? Eles estão tão longe, né? Vocês podem ver, quando estão entrevistando esses psicopatas que foram presos, as pessoas que eles dão aquele sorrisinho malicioso, porque eles sabem exatamente que esse sorrisinho malicioso, que esse comportamento deles de pouco caso, vai deixar irritado muito mais quem está do lado de lá. Então não existe qualquer empatia, qualquer compaixão, tá? E eles têm uma tendência muito grande à promiscuidade. Como eu tinha dito no começo, como eles estão sempre buscando emoções, sensações, tudo vira um tédio muito rapidamente. Porque o transtorno de personalidade, ele não consegue elaborar uma meta para daqui a 5 anos. Eu vou juntar dinheiro hoje para comprar minha casa daqui a 5 anos. Ele não consegue trabalhar com isso. O limiar dele é muito pouco de espera. Então, o que vai nos alimentando é a esperança, é o desejo, né? É o dinheiro que aumentou, que você está cada vez mais perto da casa. Eles não têm isso, né? É um raciocínio prático demais. As coisas, ou tem que ter a casa agora, então não vou ter a casa, daqui a 5 anos pode ter morrido, e aí? Né? Então, vocês percebem como tudo vira um tédio, como tudo acaba, né? E a tendência para promiscuidade, porque eles ficam buscando experiências, eles ficam buscando o proibido, o perigoso, que é para dar aquela adrenalina, né? Se você vê alguns discursos, né, de bandidos e tal, vocês veem nesses documentários, eles falam da adrenalina que dá quando eles atiram, né? Eles não estão olhando a vida que está se perdendo ou quem é aquele cara e quem está junto com aquele cara. É a adrenalina que deu quando ele deu o tiro. Percebe? É um outro nível de raciocínio. Por isso que nós, profissionais, por isso que a gente tem que trabalhar muito com essa contra-transferência para a gente poder entender e fazer um trabalho com esse tipo de pessoas que são portadoras desse transtorno, tá? Bom, agora vamos para o terceiro transtorno, o narcisista, né? Ano passado eu tive alguns pacientes que me traziam isso, né, das mães narcisistas, né, e é interessante porque é muito verdadeiro, né, são mães que não têm afeto nenhum pelos filhos, que competem com as meninas, né,
que estão sempre pensando só nelas, que não têm um instinto de cuidar, de compaixão. Então, elas são muito voltadas para si, né? Narciso acha feio que não é espelho, né? Então, elas têm uma necessidade muito grande de admiração, tem uma falta de empatia e tem esse sentimento grande de grandiosidade. Então, qualquer coisa que os atrapalhe é tirado de lado. É óbvio, não vão ter o mesmo grau de periculosidade que o transtorno antissocial, tá? Mas causam bastante traumas, causam bastante infelicidade nos filhos de pais ou mães que são portadores desse transtorno, né? São filhos que estão fadados a buscar ajuda psicológica por conta de tantas negligências, né? De tantos abandonos emocionais, né? O quinto, né? Aqui, que é o transtorno de personalidade histriônico, né? Como o próprio nome diz, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não confundir com o TAB, né? Com transtorno afetivo bipolar na fase maníaca, tá? Porque alguns sintomas são meio parecidos. Por isso que é muito importante o diagnóstico diferencial do médico e do psicólogo em conjunto, tá? Então, o que acontece com o transtorno de personalidade histriônico? Eles estão sempre buscando atenção, existe uma teatralidade, uma dimensionalidade muito grande, tudo é muito grande com eles, tudo é dramático, eles chegam a irritar, porque eles estão sempre roubando a cena. É aquela pessoa que nunca escuta o que você vai falar. Quando você diz, eu tô triste, eu tô mal, mas eu tive pior que você, porque nossa, na semana passada, e aí a pessoa vai crescendo. Então, é também um tipo de transtorno que provoca muita contratransferência na gente, porque são pessoas que não conseguem ouvir, elas são elas estão buscando sempre estar num palco e que todas as atenções sejam voltadas para ela, né? Elas têm um comportamento sedutor e provocativo, muito influente, muito importante, né? São altamente sugestionáveis, por isso que elas entram às vezes nessa teatralidade, né? Se uma pessoa mais incisiva começa a pontuar alguma coisa, elas conseguem se quebrar, né? E às vezes elas têm crenças de que as pessoas são mais amigas dela do que na verdade são. Porque como ela é uma pessoa que não consegue ouvir o outro, ela não consegue perceber o que está ao seu redor, ela só está se olhando dentro do palco da vida e como é que ela vai atuar dentro desse palco da vida. Quando ela está conversando com você, ou ela está discutindo, ou ela falando alguma coisa, ela já está pensando na resposta, ela não está ouvindo o que você está falando. Ela está pensando na resposta já. E aí como é que você imagina que é a personalidade dessa pessoa? Vazia, empobrecida, as emoções são muito precárias, né? Como é que você imagina que é a autoimagem e a autoestima dessa pessoa, né? E por último, né, o sexto, né, transtorno de personalidade, eu deixei para falar como o border, porque o border, ele é o mais comum, hoje está se falando muito, né? Eu sou uma borderline. Minha médica disse que eu sou borderline, né? Então, o que é borderline? É uma pessoa com uma instabilidade afetiva muito grande. Ele tem um alto grau de irritabilidade, de impulsividade, que muitas vezes o leva a expressar uma raiva muito intensa e desmedida. Então, ele às vezes tem comportamentos que você fica olhando e fala, mas não justifica toda essa raiva. Você consegue entender? Mas ele só consegue entender depois. São aquelas pessoas que primeiro fazem, depois avaliam, né? E eles estão sempre buscando, eles têm um sentimento crônico de vazio muito grande. E eles estão sempre esperando ser abandonado. Então, quando estão namorando, são pessoas que acham que vão ser traídas, que não se sentem amadas, por mais que o parceiro ou a parceira demonstre que está apaixonado, que quer ficar junto, não consegue, porque eles não acreditam, eles não se sentem amados, né? Eles acham que a qualquer momento vão ser abandonados, né? Os pais, em geral, e às vezes é muito, muito comum um border ter tido a falta
do afeto, do colo, da continência afetiva de uma mãe, de um pai em tenra infância. Então são pessoas que passam a vida buscando o amor idealizado. Só que esse amor nunca aparece, porque é insaciável, né? Eu brinco, eu tenho uma paciente que eu falo para ela, falei, você tem uma boca muito grande e nada te sustenta. Por mais que te deem, por mais que mostre, você não acredita. E aí aquele medo que eles têm acaba acontecendo porque eles começam a criar uma relação de dependência. E aí acabam cansando o parceiro. E aquilo que eles tanto temiam, que é ser abandonado, acaba acontecendo, mas não porque não eram amados, porque exatamente eles foram inconscientemente trabalhando para aquilo acontecer. Então o trabalho psicoterápico é a gente às vezes ir mostrando esses comportamentos e ir trabalhando no que a pessoa tem que aprender a controlar. Essa impulsividade, essa instabilidade afetiva, sempre, eu brinco com meus pacientes, morde a língua primeiro, sente a dor da língua, depois pensa, isso é meu, é minha interpretação ou é realidade? Se for realidade, beleza, vai para cima. Agora, se não for, toma cuidado, porque a tua interpretação ela pode estar distorcida. Então, a gente tem que ir trabalhando para eles irem fazendo esse exercício que não é fácil, né? É muito comum aparecer sintomas dissociativos quando eles estão no pico do estresse. É como se eles bugassem. O estresse está tão grande, né? O desespero está tão grande que eles cortam a chavinha e eles acabam dissociando, não sabem quem são, não sabem onde estão, não lembram do que aconteceu, porque o organismo teve que dar esse corte, porque senão ia colapsar. Então, é muito comum também a automutilação, tirar pele, se machucar, porque aí eles têm uma sensação de controle. Eu atendia uma pessoa que ela dizia para mim que quando ela se machucava, ela sentia aquela dor física que atenuava um pouco a dor emocional. Então, é como se transferissem as dores, né? Então é muito comum no borderline, não que nos outros não tenha, mas no borderline é mais comum acontecer a automutilação, né? Então veja, esses são os transtornos mais importantes, mais comuns dentro do transtorno de personalidade. Agora, como é que a gente vai tratar, hein, gente? Quais são os tratamentos? Existe uma medicação maravilhosa, miraculosa? Então vamos falar sobre isso no próximo tema? Ok, vamos lá para o próximo tema?